Sejam bem-vindos a mais um encontro da Escola Bíblica aqui de Sinai. É um privilégio participar desse momento e nós compartilharmos uma lição tão importante que tem sido o panorama do Antigo Testamento. Eu quero convidar você para que essa seja uma jornada de crescimento espiritual e nós fazemos isso sempre na dependência de Deus. Vamos orar nesse instante? Prepare o seu coração. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro, mas você já sabe, no dia a dia da escola, aos domingos, você pode fazer esse estudo presencial. Que o Senhor continue dando a você edificação. Vamos juntos falar com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, o privilégio desse encontro e a oportunidade de pensar sobre as Escrituras e sobre a Palavra de Deus. Que o Senhor, nesse momento, nos inspire e nos ilumine acerca do livro de Obadias. Que esta visão panorâmica do Antigo Testamento, ela brote nos nossos corações o anseio de crescer e de se aprofundar ainda mais na Palavra de Deus. Que a tua bênção esteja sobre todos os alunos, bem como sobre o expositor nessa manhã. Que a tua misericórdia seja sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você tem acompanhado aqui nesse canal e aqueles que têm feito isso presencialmente têm encontrado a oportunidade de estudar um panorama do Antigo Testamento. É uma visão geral dos livros da Bíblia e nós já chegamos até essa etapa. Agora estamos estudando os profetas menores. Dentre eles, nós encontramos esse livro tão importante que é o livro de Obadias. Um menor entre os profetas menores, no sentido de conteúdo. Não porque ele seja um profeta menor do que os outros profetas, mas Obadias é esse que aparece no cenário de uma forma tão, como é que eu posso dizer, de uma forma tão pequena, tão sem um arcabouço histórico de sua vida. Ele é um protagonista que aparece em cena, entrega a sua mensagem e sai de cena de uma forma muito rápida. Por isso eu quero convidar você a pensar sobre a vida e sobre a mensagem do profeta Obadias. O nome do profeta Obadias significa o servo do Senhor, ou o servo de Yahvé. Nossa lição tem como objetivo conhecer a história de conflito entre Edom e Israel, além de preocupar-se com os sofrimentos dos outros. Quando olhamos a lição, ela nos direciona a sentir que nós não podemos olhar as necessidades dos outros sem nos preocuparmos com elas. E também nos convida a agir, isto é, visitar alguém que está sofrendo, para encorajá-lo, para consolá-lo, para ter alguma ação que não diminui nem desmerece o sofrimento alheio, mas acolhe e cuida. O livro do profeta Obadias é um livro peculiar. Ele é o menor livro do Antigo Testamento, como a gente já mencionou, e o profeta que está mencionado aqui, ele não deixa nenhuma pista sobre sua história. Então ele é, como diziam os autores, aquele pequeno frasco de perfume com uma fragrância raríssima que aparece em cena e que depois sai de cena sem que possamos entendê-lo na história, perceber suas origens ou mesmo seu contexto familiar. Como já disse, o nome dele significa o servo de Deus e podemos dizer sim que esse não era um nome único, mas um nome comum entre aqueles que estavam servindo ao Senhor no Antigo Testamento. Muitos estão identificados com esse nome e é o que nós podemos encontrar em cada um dos profetas, sempre uma relação à sua vida com Deus ou o seu serviço ao Senhor. As informações básicas que nós podemos dar sobre esse livro é que o autor é esse, identificado no livro profético, o livro de Obadias. A data provável para a sua escrita por volta de 845
antes de Cristo. Portanto, você tem aí dois principais eventos à frente, que é o exílio do Reino do Norte, levado para a Síria em 722, e o exílio babilônico do Reino do Sul. E essas duas situações estão à frente do que nós encontramos agora, o texto profético de Obadias. O versículo-chave é o versículo 21, são 21 versos apenas, o livro do profeta Obadias, e justamente o último verso, ele é, vamos dizer, uma sentença e um resumo do que é esse livro profético. Eu quero ler esse texto porque ele diz assim: salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Isso quer dizer que o último versículo fala do surgimento do Salvador, fala de como ele no monte é reconhecido e entronizado, e o domínio e o governo, ele não sairá, não fugirá, mas permanecerá com o Senhor, em contraste com Edom. Vamos dar uma olhada então nesse contexto para ter uma visão panorâmica dessa história. Aqui nós podemos olhar o livro, ou esse pequeno livro profético, nos seus 21 versículos, divididos em 3 importantes blocos. Veja que no primeiro, dos versos 1 a 9, nós encontramos uma descrição profética que aponta a arrogância de Edom. Sim, a pergunta que a gente tem que fazer é quem é Edom, mas já vamos compartilhar sobre isso. Esta condenação da arrogância de Edom, você vai encontrar nos versículos de 1 a 9. Porque Edom está sendo apresentado no livro profético de Obadias, e qual a sentença de Deus sobre os edomitas. Aqui você encontra dos versos 10 a 14, justamente a causa dessa condenação. E a gente vai poder perceber aqui o antagonismo de Edom, que é a maneira como ela se porta, esta nação ou esse povo se porta em relação ao povo de Deus. E a consumação, num terceiro bloco, dos versos 15 até o verso 21, quando você tem ali, vamos dizer, um julgamento ou uma sentença de aniquilação de Edom. Cada uma desses conteúdos estão relacionados à destruição de Edom, ao dia do Senhor e ao livramento de Judá. É como se nós pudéssemos pensar o livro em 3 blocos, considerando primeiro a condenação de Edom, a causa de Edom, da condenação, e, em última análise, o julgamento de Deus sobre todas as nações. Assim como o Senhor julga a arrogância de Edom, todas as nações também que se parecem, que têm comportamentos parecidos com Edom, elas são julgadas diante do dia do Senhor. Quando olhamos então para essa visão panorâmica, nós podemos olhar para Obadias a partir de uma sentença. Qual a sentença que, numa frase, poderia resumir o livro de Obadias? Essa sentença: o profeta descreve o julgamento de Edom por causa da arrogância dos edomitas para com o Senhor. Essa frase é um resumo do que é o trabalho ou a ação do profeta Obadias. E isso também aponta para todas as nações. Quando pensamos no povo de Deus no Antigo Testamento, quando pensamos no povo de Deus no Novo Testamento e espalhado pelo mundo inteiro, o julgamento de Deus está para Edom, a maneira como trata os judeus,
assim como está para todas as nações, na maneira como tratam os cristãos. Esta é uma palavra profética que tem conotações muito importantes do cuidado de Deus, do julgamento de Deus e do juízo de Deus. Também nos chama a atenção o fato de que nós não podemos nos sentir confortáveis quando olhamos o sofrimento alheio. E mesmo num sentimento de vingança, nós não podemos olhar para aquele que sofre, ainda que seja o inimigo, e sentir prazer na sua derrota, e sentir prazer no seu fracasso. O livro de Obadias vai justamente chamar a atenção desse aspecto, para que não tenhamos esse coração hedônico ou um coração edomita. Assim nós nos parecemos com Edom, e o julgamento de Deus aqui aparece sobre Edom. Para que você possa entender um pouco mais sobre essa realidade, nós olhamos para o livro de Obadias e ele apresenta, vamos dizer, um capítulo final de uma longa história de conflitos. Não curiosamente, nós estamos vivendo agora 2 conflitos históricos. Esses conflitos envolvem os judeus e esses conflitos envolvem os palestinos. Se olharmos atentamente, as 2 nações que estão em conflito, elas representam muito do que nós estamos estudando nessa lição. Porque as nações que hoje estão em guerra, elas representam essa descendência que vem de Jacó e de Esaú. Obadias pregou em seu país, Israel, mas ele profetizou contra a nação irmã de Israel, que era Edom, ou os descendentes de Esaú. Sua profecia aponta para o fim de uma longa e de uma difícil novela, que é o que nós podemos chamar de traição, de reconciliação, de ódio, e que percorre toda a história de Israel. Por isso, a gente pode fazer a seguinte pergunta: de onde vieram os edomitas? Quando você lê a história bíblica, certamente você pode entender a partir do livro de Gênesis, no capítulo de número 25. Eu quero convidar você para olhar com atenção esse texto na sua Bíblia. Gênesis capítulo 25, os versos de 27 a 34. Gênesis 25, veja que esta é a origem desta situação e desse conflito. Gênesis 25, os versos de 17 a 34. Os descendentes que nós encontramos aqui nesse contexto. Diz assim: e os anos da vida de Ismael foram 137. E morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sul, que olha para o Egito como quem vai para a Síria. E ele se estabeleceu fronteira de todos os seus irmãos. Logo no verso 19, são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Peutuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridas os dias para que se desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, e por isso lhe chamou Esaú.
Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Se nós seguimos ainda para o verso 27, cresceram os meninos, Esaú, perito, caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozido, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamaram-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Quando nós olhamos, então, um livro profético que fala da mensagem de Deus no julgamento contra Edom, quem é Edom? Edom é Esaú. Edom são os descendentes de Esaú. Esaú, no ventre materno, nascido juntamente com Jacó, eles estão ali no ventre já vivendo um conflito. Quando a mãe questiona como devo viver e por que eu vou viver se tenho esse conflito no meu ventre, o Senhor lhe responde que existem duas nações dentro do seu ventre. Duas nações. E essas duas nações vão brigar entre si. E essas duas nações, o mais velho vai servir ao mais novo. Dessas duas nações, nós temos uma grande e longa descendência, também abençoada por Deus, mas descendências que vão entrar em conflitos constantemente ao longo da história. E é exatamente o que agora olhamos para o livro de Obadias como uma sentença ou como um julgamento que põe fim a todo o domínio ou autoridade dos edomitas. Enquanto que o Senhor, nesse mesmo texto, promete que os descendentes de Jacó, eles serão de todo preservados. É muito importante, porque essa história tem muita relação com o conflito que nós estamos vendo nos nossos dias. Quando nós lemos o capítulo de número 28, veja que coisa interessante. O capítulo 28, o verso de número 6, diz, vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, vendo que ao abençoá-lo, lhe ordenara, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, fora para Padã-Arã, sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Esse texto é muito interessante, porque se nós temos dentro da descendência de Abraão, Isaque, o filho da promessa, e Ismael, agora nós temos dentro da família de Isaque, Jacó e Esaú. Enquanto Jacó, abençoado por Deus e que rouba a primogenitura do seu irmão, ou compra a primogenitura do seu irmão, ou usurpa a primogenitura do seu irmão, Ismael, para desagradar os seus pais, ele vai justamente buscar uma das netas de Abraão, a filha de Ismael. Esaú vai casar-se com uma filha de Ismael, uma descendente de Ismael.
E você consegue então ver a caminhada dos conflitos. De onde vieram os edomitas? Eles vieram de Esaú. Tudo bem até aqui? Você consegue fazer essas conexões? Então vamos pensar sobre essa que nós chamamos de armadilha do orgulho, que pode ser percebida ou vista, porque nessa mesma trajetória, os edomitas, eles vão aparecer ao longo das Escrituras em diversos momentos, e eles se opõem a Israel. Quando você, por exemplo, lê o livro de Números, no capítulo 20, você vai encontrar os edomitas impedindo a passagem de Israel por seu território. Quando você lê 2 Samuel, no capítulo 8, você vai encontrar Davi lutando contra os edomitas. Quando você lê 2 Crônicas, no capítulo 21, você vai encontrar Edom atacando Judá várias vezes. Quando você lê 2 Crônicas, no capítulo 25, você vai ver Amazias atacando Edom e matando 20.000 pessoas. Então, não são poucos os textos que vão descrever aquele conflito que estava prefigurado ali no ventre da mãe de Jacó e de Esaú. Esse conflito, como diz o autor, é uma novela que se estende, mas o livro do profeta do profeta Obadias, ele aponta um fim sobre esse contexto. Quando nós olhamos para a doutrina que eu encontro nesse texto de Obadias, eu posso pensar na lei universal de Deus, que está de alguma maneira prefigurado ali nos edomitas. Vejam, Deus exige de outras nações os mesmos critérios que exige do seu povo escolhido. Então, nesse caso, Edom aqui é cobrado da sua soberba, Edom é cobrado da sua violência e da sua desonestidade e da sua crueldade. Vamos dar uma olhada no texto? Vejam o que diz esse texto tão pequeno, mas tão enigmático. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Aqui, nossa visão sobre os descendentes de Esaú. Temos ouvido as novas do Senhor e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares com águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se vieres a ti ladrões ou roubadores de noite, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam de tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No verso de número 10, o profeta Obadias aponta justamente uma sentença que está baseado na violência com que
Edom, ele ataca os seus irmãos, com que Esaú ataca os descendentes de Jacó. Quando nós pensamos sobre o exílio babilônico, o primeiro exílio assírico e o segundo exílio babilônico, nós podemos contemplar a satisfação de Edom em ver o sofrimento dos seus irmãos. Então a nação irmã, através da descendência de Esaú, olhou com apreço e aproveitou a situação de invasão babilônica e não somente desfrutou com o sentimento de vingança, se alegrou com o declínio do reino do sul, Judá, mas também exerceu e executou violência na fraqueza de Jacó. Esse texto aparece agora no livro de Obadias com uma ideia de que o irmão Esaú, a partir de sua descendência, ele age com violência e com satisfação sobre o infortúnio de Jacó, mas não Jacó, mas a sua descendência. É esse sentimento que está sendo julgado, esse sentimento que serve como uma lei universal, como uma doutrina para todas as nações em relação ao povo de Deus, mas também do povo de Deus para com as outras nações. Isso significa que não deve haver alegria e regozijo com o infortúnio dos inimigos. E mais, não deve haver alegria com o infortúnio dos irmãos. O que é julgamento para Edom serve também para todas as nações. Isso podemos chamar de uma lei universal de Deus que nós compreendemos através do livro do profeta Obadias. Quando olhamos para a soberania de Deus e a obediência, a submissão, nós acreditamos e percebemos que antes do nascimento de Esaú e Jacó, Deus já havia anunciado que Esaú serviria a Jacó. É a soberania de Deus. Entretanto, na revelação de Deus por meio da bênção de Isaac, já se considerava a rebeldia da nação que ia se originar de Esaú. O que você vê na história, então, é dois povos que se dividem, um que é temente a Deus e segue uma descendência abençoada, e um outro povo que segue sua rebeldia e os anseios e os desejos do seu próprio coração. Então podemos ver esse mesmo conflito se repetindo várias e várias vezes ao longo da história. Isso já estava declarado ou mencionado na soberania de Deus. Quando nós pensamos aqui sobre o Novo Testamento, é bem interessante, porque mais uma vez essa história parece ressurgir. Você olha para o Novo Testamento e diz assim, mas onde eu vou encontrar uma relação aqui com os edomitas? Vejam, a principal relação entre o livro do profeta Obadias e o Novo Testamento está presente aqui no conflito entre Edom e Israel. O historiador Flávio Joséfo, ele identifica Herodes justamente como um idumeu, como um descendente dos edomitas. E o que faz Herodes no Novo Testamento? Herodes levanta uma perseguição para matar os infantes e as crianças. Ele é responsável por matar centenas de crianças, de 2 anos para baixo. Aqui nós encontramos mais um edomita que se levanta para trazer perseguição e morte aos judeus. Esse é um texto que parece que se repete e recorre de uma antiga rivalidade familiar.
Esta família que nós encontramos nas Escrituras, Isaac e Rebeca, com os seus 2 filhos, Jacó e Esaú, eles vão representar 2 povos, vão representar 2 nações, e que sempre aparecem no texto bíblico como sempre entrando em conflito. Esta também parece ser uma página atual, uma página dos nossos dias. No passado, em vários momentos recorrentes. No período de Jesus, quando Herodes se levanta contra os judeus e ordena a morte das crianças. Nos nossos dias, uma herança que remonta a uma crise histórica que aponta para uma guerra nos nossos dias. Então, biblicamente, o livro de Obadias aponta para o fim não de Israel, mas para o fim de Edom. Quando nós olhamos então para esta realidade, os comentaristas bíblicos, eles destacaram que o fato de Herodes o Grande querer destruir Jesus ainda bebê, marca a oposição edomita ao Messias. Sim, além disso, o apóstolo Paulo, ele usa o caso de Esaú e Jacó para mostrar que a eleição de Deus não depende da descendência, mas da graça do Senhor. O que nós podemos observar então no livro do profeta Obadias é um princípio muito especial. O princípio de que nós não podemos nos julgar fortes ou maiores do que qualquer povo, assim como Edom fez, sendo pequeno. Segundo, nós não podemos esperar que os nossos inimigos, eles sejam tripudiados e maltratados e possamos nos alegrar e nos regozijar com isso. E mais, não podemos aproveitar os momentos de fraqueza para nos vingarmos. Edom e Israel aparecem numa descendência profética de conflito que permanece até os nossos dias. Então, o que podemos dizer é que Obadias nos mostra que, assim como Edom, mesmo que rejeitemos a vontade de Deus, ainda estamos submissos à sua soberania. Ser diferente para com, ou ser indiferente para com o sofrimento dos outros, assim como Edom foi com Israel, também é rejeitar a vontade de Deus que nos chama para viver em amor. E mais, por mais que vivamos para nós, no fim teremos de responder a Deus sobre o que fizemos com a vida dada por Ele e a maneira como nós tratamos os outros. O livro aparece no cenário profético, ele faz um julgamento sobre esta descendência de Esaú. Mas ele se estende para todas as nações a partir do chamado Dia do Senhor. O Dia do Senhor também é um dia de julgamento sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre como eles viveram um relacionamento com Deus. E muitas vezes o relacionamento com Deus foi demonstrado na perseguição aos inimigos. Foi demonstrado na ausência de cuidado com aqueles que sofrem. Foi demonstrado na maneira como você escolheu viver a sua vida. O que nivela então todas as nações, segundo o livro do profeta Obadias, cujo nome significa servo de Yahvé, é o dia do Senhor. Isso me faz pensar que toda a bondade, que toda a maldade, ela é vista por Deus. Assim como Nínive, que a maldade subiu até Deus, a minha maldade, a sua maldade comparece à presença do Todo-Poderoso. Mas a maneira como nós lidamos com a sociedade, com as necessidades
e mais com o sofrimento do outro, é sempre uma oportunidade de vivermos com genuinidade o amor, de viver de maneira sincera o que o Evangelho nos ensina. Por isso, não sorria do tropeço de alguém, mesmo que represente um desafeto para você. Por isso, pense em como Deus é misericordioso e como Ele acolhe e como Ele trata. Uma mensagem recorrente para o povo de Deus foi: não trate o estrangeiro de maneira indiferente, porque você um dia foi estrangeiro. Então, nessa lição, o desafio que fica para nós é compreendermos que o Senhor julgará toda a história e que em sua soberania Ele conhece quando nós nos parecemos com Ele em sua descendência. Nós não somos salvos pela descendência, nós somos salvos pela graça. Mas a graça de Deus é demonstrada na maneira como nós acolhemos os outros. O convite que eu faço para você é, assim como Obadias, que entra em cena de uma forma tão inusitada, que você também entre em cena no mundo de hoje, como servo, como serva de Deus, fazendo diferença e permitindo que suas ações, que representam a presença de Deus, elas estabeleçam um juízo de valor entre o que serve e o que não serve a Deus. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.